A paz, amados, estamos aqui novamente reunidos, mais uma semana que o Senhor nos concede pela sua graça e vamos hoje fazer aqui um culto de adoração, como nós temos desde o princípio desta pandemia, temos sido tocados pelo Senhor e temos compreendido, e tenho certeza que todos aqueles que de bom grado têm ouvido a verdade, têm experimentado a Deus nos seus lares. Eu acho que não existe bênção maior do que essa. Porque, afinal de contas, eu vou falar sobre isso hoje, realmente a verdadeira adoração, ela só é dada a Deus em espírito e em verdade. E ela só é recebida quando Deus vem até o seu adorador. Então nós precisamos mesmo insistir em estarmos nos reunindo. Eu quero falar hoje sobre congregar e outras coisas mais. E quando nós nos reunimos assim, onde dois ou mais estão reunidos, certamente o Senhor está ali. E assim é a igreja de Jesus. E sempre foi. E esperamos, que ela nunca deixe de ser. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Quem puder fazer essa oração, fique à vontade. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graças, Senhor, por esse momento, o privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de nos reunirmos aqui, Senhor, nesta casa, meu Pai, para prestar um culto, Senhor, de louvor e adoração a Ti, ó Pai, reunidos como Tua igreja, Pai viva. Nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que as Tuas bênçãos sejam, meu Pai, sobre as nossas vidas aqui neste lugar, seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que também estão reunidos em seus lares, meu Pai, prestando a Ti também este culto, meu Pai, de adoração a Ti. Nós queremos, meu Deus, Te louvar, ó Deus, e Te entregar, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que há dentro de nós, do nosso coração. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos e Te adoramos, Senhor, de todo o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer um louvor que está no primeiro CD que nós gravamos na comunidade Aliança com Cristo, e ele fala exatamente disso, onde nós estamos aqui reunidos, que o Senhor possa derramar ali o seu Espírito, o seu amor como fogo, né? Em nosso meio é sem igual, faz com que as trevas desapareçam, pois infinita é tua luz. Tua presença em nosso meio é sem igual, faz com que as
nosso louvor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos para a palavra, então. Hebreus capítulo 3. Eu vou pedir que vocês leiam do versículo 1 ao 6. Isso, pode ler vocês. No versículo 1 aí. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tão maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Isso, até isso somente. Fazer uma oração, pedindo a revelação da palavra. Querido Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Que cada lar, meu Pai, que nos acompanha nesse momento, que cada vida que ouve esta palavra, meu Pai, possa ter a abertura, o discernimento que o Senhor dá. Por favor, Espírito Santo, tira o véu, tira as escamas dos olhos e dos ouvidos daqueles, meu Pai, que não têm compreendido a tua verdade, para que possam ser livres, para que possam viver uma vida em abundância. Traz a cada um de nós hoje um enraizamento ainda mais profundo sobre o propósito que a sua igreja tem neste mundo. Assim te pedimos, meu Deus, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Hebreus, vou fazer um resumo aqui em poucas palavras do livro de Hebreus. Veja que o título, Hebreus, não está no original. Isso daí foi colocado porque se deduz, e a dedução é correta. Foi uma carta, um livro verdadeiramente endereçado a todos aqueles de língua hebraica, a todos aqueles que provavelmente faziam parte da linhagem semita, da qual são descendentes Abraão, depois Isaac, Jacó, as 12 tribos, e, por fim, o povo de Israel como nação. Então, é uma carta endereçada diretamente a eles. Por quê? Porque o povo de Israel nasceu, vamos dizer assim, com aquela característica ministerial e profética e sacerdotal levítica, que é o sacerdócio de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó, e Jacó se tornou o pai da nação de Israel, tanto que o nome dele, o Senhor Deus trocou de Jacó para Israel. Então a nação de Israel é constituída por descendentes de Abraão, que são os hebreus. Quando nós lemos este livro, do primeiro ao último capítulo, capítulo 1 até o último versículo do capítulo 13 ali, nós vemos o quê? De forma bem clara, bem nítida. Nós vemos que o escritor era um homem que tinha uma habilidade muito grande no que diz respeito à forma de se expressar, e ele faz uma comparação do primeiro capítulo até o último entre a lei de Moisés e a graça, entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. É aqui que nós vemos toda a revelação sobre o sacerdócio, o nome do sacerdócio pelo qual nós participamos.
já desde o primeiro versículo no capítulo 1 de Hebreus, nós vemos claramente o autor tentando convencer pelo espírito da revelação ali da palavra, os judeus de que outrora Deus falou no passado por meio dos profetas, mas nos últimos dias, no tempo deles, ele estava falando por meio de seu Filho Jesus Cristo, ao qual constituiu o herdeiro de tudo. E aí o escritor vem, no decorrer do capítulo 1 de Hebreus, ele vem explicando de forma muito clara, muito nítida, que Jesus não era meramente um judeu. Ele era superior até mesmo aos judeus. Ele era superior a todos os profetas, até mesmo a Abraão. Por quê? Porque Jesus é Deus. E ele é superior até os anjos, como diz no decorrer ali da explanação no capítulo 1, de que até os anjos de Deus devem adorar a Jesus Cristo. E aí quando chega no capítulo 3, ele vai começar a iniciar essa questão sacerdotal. E aí ele vai, Hebreus 3, 4, depois nós vemos em Hebreus 7, ele de novo acentuando com mais força essa questão sacerdotal de Jesus Cristo. E por que eu estou falando isso? Porque nós, como cristãos, devemos decidir de uma vez por todas. Ou nós fazemos parte do sacerdócio de Levi, então se fazemos parte do sacerdócio levítico, então que nós fiquemos mesmo com os tabernáculos, com os templos construídos por mãos de homens, e sigamos o que a maioria segue. E deixemos de lado tudo isso que eu tenho falado, tudo isso que Deus tem nos mostrado. Agora, se nós fazemos parte do sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, então nós devemos obedecer de uma vez por todas o que ele diz aqui. E não pense que eu estou aqui tentando afrontar ninguém que frequenta templos ou coisa do tipo. Muito pelo contrário. É o autor do livro de Hebreus que está fazendo isso. O autor do livro de Hebreus, ele confrontou todas as pessoas que ainda queriam seguir a Cristo, mas não queriam deixar a lei, não queriam deixar o sistema sacerdotal aarônico, levítico. E eles incorriam, por causa disso, em maldição. E é uma coisa muito séria. Quando nós fazemos parte de Cristo, quando nós nascemos de novo, nós precisamos saber quem é o nosso sumo sacerdote hoje. Porque se eu disser que o templo construído de pedra, que aquilo que as pessoas chamam de igreja, que não tem nada a ver com igreja, é um local necessário, essencial para a nossa fé e para a nossa prática, então pronto, está definido qual é o meu sumo sacerdote. Meu sumo sacerdote é Arão. Agora, se eu vivo pela fé, se eu sou salvo pela graça, se eu como da carne e bebo do sangue do Filho de Deus, então eu faço parte de um novo pacto, de uma nova aliança, onde não existem arcas de ouro, onde não existem paredes, onde Deus é quem vai até os seus adoradores e os encontra adorando Ele em espírito e em verdade. O versículo 1 aqui diz assim: pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Ele começa dizendo assim, gente, Moisés já foi. Moisés não pode salvar vocês, não. O que Moisés apresentou para o povo não pode salvar, nunca salvou, e ele vai explorar isso no livro de Hebreus. Sangue de bodes, sacerdotes pecadores, sumos sacerdotes também ímpios, que precisavam também do sangue de um animal para se purificarem. E aí ele está tentando fazer essa comparativa para que eles, de uma vez por todas, abandonassem tudo o que dizia a respeito à lei e fossem salvos pela graça. Só que eles precisariam trocar o sacerdócio. Por isso que ele usa, na última parte do versículo, a expressão e sumo sacerdote da vossa confissão. Vocês confessaram a Cristo? Então o sumo sacerdote de vocês é Jesus Cristo. E o sumo sacerdote de vocês ensinou vocês ao quê? Porque o sumo sacerdócio de Arão, irmão de Moisés, ensinou que os homens precisavam
Não é de sangue de bodes, de animais, de touros e tudo mais, não é? E de todas as oblações, de todos os cerimoniais e tudo mais. Agora, quem é o sumo sacerdote da nossa confissão? Quem é o enviado de Deus? Não é mais Moisés. A palavra apóstolo significa enviado. Agora, o enviado de Deus para nós é o que ele disse lá no versículo 1 do capítulo 1. Hoje, Deus fala por meio de Jesus, não é mais por meio de Moisés. E é o que Jesus estabeleceu que vocês devem viver. É o que Jesus diz que nós devemos dizer amém. E o Jesus, ele é o próprio amém. Jesus, ele é tudo. Ele é o próprio tabernáculo de Deus. Ele é o próprio templo de Deus. Ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o próprio sumo sacerdote. Ele é a porta. Ele é o Redentor. Ele é o nosso representante, o nosso apóstolo e o nosso sumo pastor, nosso Salvador, nosso mestre. E sem ele, nenhum de nós pode cumprir com todos os mandamentos de Deus. Poderemos chegar até o Pai. Porque o Pai não recebe pessoas mais pelo sacerdócio levítico. O Pai não recebe mais ninguém que ainda adere ao sacerdócio levítico. E no sacerdócio levítico, nós encontramos todas estas características cerimoniais que foram abolidas em Cristo. Então, quem é agora o templo de Deus? Nós já sabemos, somos nós, não é? 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo faz uma explanação clara de que nós somos o templo do Espírito Santo, não é? É por isso que o escritor de Hebreus aqui no capítulo 3, ele toca na ferida do orgulho dos judeus. Veja o que ele diz no versículo 2. Sendo fiel, né, Jesus, sendo fiel ao que o constituiu, quer dizer, o Pai, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Quer dizer, Moisés também teve um chamado. Moisés também foi o enviado da parte de Deus para libertar o povo de Israel lá das mãos do faraó no Egito. E olha que interessante, ele diz assim, porque ele, quer dizer, Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou? Aqui, o escritor de Hebreus, ele entra no mérito do que eu estou falando para vocês, que templo na nova aliança, no sacerdócio de Cristo, é gente, é de carne, osso e sangue. Vocês entenderam? Ele fala, Moisés foi fiel na casa. Qual casa? No templo, no tabernáculo, vamos dizer melhor dizendo, que Deus mandou ele construir. Agora, no texto aqui, ele diz o quê? Que Jesus é maior, muito, infinitamente maior, e é digno de mais glória do que Moisés. Por quê? Porque foi Jesus quem criou Moisés. Porque Jesus não habita em tabernáculos feitos por mãos de homens. Jesus habita em tabernáculos feitos pelas mãos dele. Vocês estão entendendo o que o texto está dizendo? Conseguem ver isso aqui? Quanto maior honra quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou? E aí olha os próximos versículos. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Querendo dizer, Moisés foi fiel à visão que ele teve do tabernáculo. Ele fez tudo o que Deus mandou. Mas Moisés sabia que o tabernáculo era uma instrução para o futuro. Que o tabernáculo não era perpétuo. Vocês já notaram que a glória que vinha sobre Moisés era transitória? Moisés descia do monte com o rosto fluorescente e colocava um véu. Mas depois a luz passava. Aí ele tinha que tirar o véu, porque todo mundo já podia olhar novamente para ele. Por quê? Vocês acham que a glória que estava sobre a face de Moisés passava? Era já uma sombra
de que o sacerdócio e a glória que o tabernáculo manifestava, onde a presença de Deus se manifestava, era transitória, passageira. Aquilo ali não seria para sempre, porque viria algo maior, que não seria mais simbólico, mas literal. Nós estamos falando hoje de uma adoração literal, de uma fé literal, de uma salvação literal, de uma redenção literal. Vocês estão entendendo? E em Moisés não era. Moisés quase perdeu a bênção. Ele ficou nervoso lá, saiu furando tudo lá na frente dele, furou a rocha, e a rocha que estava ali para dar água para o povo, quem era? A rocha não era uma pedra. O texto diz que era Jesus em forma de rocha para dar água, e ele não podia ter feito aquilo. Quando ele fez aquilo, ele profetizou que Jesus seria furado também, lá na frente pelos homens, pelo pecado do homem. O que jorrou da água, ou o que jorrou da rocha foi água, e o que jorrou do corpo de Cristo foi o próprio sangue dele, para nos remir dos nossos pecados. É por isso que Jesus disse, lá em Moisés, bebia-se a água da rocha, não era? Que era Cristo. Agora em mim, vocês têm que beber meu sangue, porque o que jorra de mim é literal agora. Não é mais simbólico. Quando você e eu, quando nós declaramos que somos discípulos de Jesus e seguimos Jesus, acabou. Acabou. Não há mais sombra. A luz plena. Ele é a própria luz sobre nós. E nós temos agora alguém que realmente vai poder habitar em nós. Porque nós somos o templo dele. Aí talvez alguém esteja dizendo, mas você está fazendo aí um recorte, pegando textos de várias passagens. Eu poderia fazer isso. Porque eu posso aqui substanciar o que eu estou dizendo com várias passagens da Bíblia no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Mas não é a minha ideia. Eu estou me baseando exatamente no que o escritor de Hebreus diz. Porque olha o que ele fala aqui no versículo 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Entenderam? Moisés tinha um tabernáculo, que chamavam de casa do Senhor. Mas Cristo não tem tabernáculo, não tem paredes, porque Jesus é alguém. E a casa de Jesus somos nós. A qual casa somos nós. Entenderam? Porque agora, o versículo que nós havíamos lido aqui no versículo 4... de que quem edificou todas as coisas é Deus, e Jesus estava quando Moisés tinha o Espírito Santo, quem você acha que era que estava pousando sobre ele? Era a Trindade. Deus estava nele. Você entende? Jesus, olha só, Jesus estava sobre Moisés, ordenando que Moisés edificasse o tabernáculo para ensinar o povo de Israel o que seria quando o Messias viesse. Quando o Messias viesse, aquilo ali seria tudo deixado para trás, e aí o homem viveria a verdadeira promessa da salvação e da redenção. No Antigo Testamento, Deus escreveu lá, Moisés não desceu do monte santo, não é? Com as tábuas de pedra escritas com o próprio dedo de Deus. Aí Deus disse que quando ele fizesse uma nova aliança, ele escreveria nas tábuas do nosso coração. Estão entendendo? Como é muito maior, muito mais elevado. Então, nós vemos aqui claramente nessa primeira exposição, no capítulo 3, e eu quero ficar... talvez usemos só mais um outro livro, mas eu quero me ater aqui a Hebreus, aonde guardem o que vocês ouviram e vão ouvir novamente. A parte final do capítulo 3, versículo 1, está falando que Jesus Cristo, apóstolo ou enviado de Deus e sumo sacerdote da nossa confissão. Você que está me ouvindo aí, que está nos assistindo, porque quem está aqui, lógico, está me ouvindo e está me vendo. Mas você que está me assistindo e me vendo, Jesus é o seu Senhor, ele é o enviado de Deus para a tua salvação, ou é Moisés? Porque se é Jesus, se você confessa que realmente Jesus Cristo é o teu Senhor, então ele também é o teu sumo sacerdote e ele também é o enviado de Deus para a sua vida, que é o apóstolo. E se isso é uma verdade para você, se é assim que você crê, saiba,
No versículo 6 diz assim: mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se Jesus é o nosso sumo sacerdote, então o único lugar que ele vai habitar é dentro de nós. Não existe mais templos, nem tabernáculos, coisas feitas por mãos de homens aceitáveis por Deus. Tudo que é construção de pedra é feita para o próprio homem. Nós somos obrigados a entender e aceitar isso. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele só habita em nós. Então, se nós construímos um templo e falamos que é para Ele, é mentira. Porque o templo é para nós. Porque para Ele não é. Estão entendendo? Mas o escritor não escreveu só o capítulo 3. E eu quero, junto dele, né, nós fazemos toda essa exposição. Vamos para o capítulo 8 de Hebreus. Porque não dá para também pegar o livro de Hebreus inteiro aqui, né? E explanarmos hoje. Hebreus, capítulo 8. Eu vou pedir que vocês leiam somente até o versículo 3, porque senão nós vamos ter que explanar muitas coisas. Só até o versículo 3. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, e destra do trono da majestade. Ministro do santuário ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo é o qual o Senhor fundou, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Amém, até aqui. Vocês viram só? Interessante. Ele está ainda dentro do mesmo contexto. Eu fiz aqui já no início um resuminho do livro de Hebreus inteiro. E ele começa dizendo assim, olha, ele vai acentuar novamente a questão do sumo sacerdócio. Tudo se resume à compreensão nossa na questão do sumo sacerdócio. Vocês estão entendendo? Porque quando se fala em igreja, nós temos que pensar em sacerdócio, gente. Jesus nos fez sacerdotes e reis. Entenderam? E isso é de uma classe respectiva a Melquisedeque. Quer dizer, somos sacerdotes de Melquisedeque. Lá na eternidade, você sabe o que nós vamos fazer? Quando você e eu morrermos, você sabe o que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos estar ministrando no sacerdócio de Cristo. É eterno. O sacerdócio não acaba nunca. Por toda a eternidade precisaremos de um sacerdócio. E nós somos chamados para sermos os sacerdotes do Senhor. Só que ele vem aqui e de novo bate de frente com alguns cristãos que eram judeus, chamado aqui de hebreus, que ainda estavam insistindo em firmar ou apoiar a sua fé em elementos da lei de Moisés. Então, ele vem de novo com uma sabedoria extraordinária e diz aqui no versículo 1 que a suma do que temos dito, quer dizer, o resumo de tudo que eu estou falando para vocês, do que vocês são, é que temos um sumo sacerdote tal, quer dizer, ele é demais, acima de qualquer sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote, tal, que está assentado nos céus, à direita do trono da majestade, à destra do trono da majestade. Quer dizer, o nosso sumo sacerdote, diferente de Arão, ele não está entrando numa salinha do tamanho dessa sala aqui e ficando na frente de uma arca de ouro. Vocês estão entendendo? Com ali 2 querubins pequenininhos talhados a ouro, ali bem bonitinhos. Não.
O nosso sumo sacerdote está nos céus, à direita do trono do próprio Pai. Os querubins que estão voando ali não são talhados nem fundidos em ouro, não. Viu? São querubins de verdade. De verdade. Vivos. Seres que são descritos no capítulo 1 de Hebreus, que adoram a Jesus Cristo. Todos eles devem dobrar os joelhos diante de Jesus. Quando Jesus entra na cena, quando Jesus se aproxima deles, eles ficam de joelhos. Imagina uma coisa dessa. Nós fazemos parte de um sacerdócio que realmente é revolucionário, que realmente pode trazer vida. Não podemos mais estar apegados a coisas humanas. Aí então ele vem no versículo 2 e diz assim: ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Por que verdadeiro? Porque o outro não é verdadeiro, é falso. Não pode levar o homem a lugar algum. Vocês estão entendendo? Gente, o povo de Israel, eles, quando saíram do Egito, eles eram homens e mulheres brutos, pessoas brutas. 500 anos praticamente, quase. Imagina, quase 5 gerações, vamos colocar gerações aqui de 100 anos. Imagina, 400 anos, 430 anos, foi uma batalha aquilo ali. Gerações, tataravô, todo mundo ali cresceu, nasceu ali e cresceu e via as pirâmides e via adoração ao deus Ra, que era o deus Sol. Conhecia os faraós, eles eram escravos, tinham que submeter a tudo aquilo. Eles não tinham ligação direta com o Senhor. Era tudo por tradição, mas era uma coisa muito frágil. E fez com que os judeus, pela própria força da natureza, pela tradição ali de 400 anos, passarem a se tornar idólatras. Vocês querem uma prova disso? Depois que eles foram libertos, o que foi que eles fizeram quando Moisés sumiu por 40 dias? Primeira coisa que eles fizeram um deus que tinha lá no Egito, que era um bezerro de ouro. Vocês entendem? Eles eram homens brutos, mulheres brutas, pessoas que precisavam ser lapidadas, que precisavam crescer. Eles precisavam entender que eles tinham um chamado no princípio, na época de Abraão, que o próprio Deus os escolheu e que eles não eram como os egípcios que adoravam deuses estranhos, o sol, raposas, jacarés e outros seres. Entendem? Então, eu não sei se vocês já assistiram algum programa de criança. Quando tem uma mulher ou um homem ensinando as crianças, vocês já viram como que é? Não tem um bonequinho, né? Normalmente tem os bonequinhos, uns fantoches. Aí pega lá uma garrafa, e aí pinta a garrafa de verde, e faz ali põe umas florzinhas e diz que ali é uma árvore. Olha, isso daqui é uma árvore, e fala assim com as criancinhas, né? Aí vem, essa daqui é a vaquinha, com uma luva branca, assim, pintada de preto ali, pensa, olha, essa daqui é uma vaquinha, vocês estão vendo? Então, isso daqui, olha, é uma árvore, mas não é uma garrafa, mas ele tá falando que é uma árvore, e as crianças estão ali, olha, que legal, não sei o quê. Quando a criança ficar grande, ela vai ver uma vaca de verdade. Ela vai saber o que é uma árvore. Mas quando ela era pequenininha, ensinaram, né, para ela, não é assim? A, E, I, O, U. O I de igreja. O pessoal já colocava igreja e desenhava um templinho, né? Já ensina a criança desse jeito. Não é verdade? Quando nós pegamos o tabernáculo e Moisés era assim, como se estivesse diante de crianças. Então o tabernáculo era para quê? Era para falar para eles, olha, gente, vocês são um povo escolhido por Deus. Só que Deus é santo, vocês estão vendo? Olha, ele mandou eu construir uma casa com 2 cômodos e uma área externa, toda cercada, e vocês não podem entrar lá dentro. Sabe por quê? Olha, essa cerca aqui é de couro, vocês estão vendo isso aqui? Por quê? Porque é o pecado do homem. Vocês estão separados de Deus.
Entendeu? Essas paredes aqui são para isso, simboliza isso. O véu que tem lá dentro representa os nossos pecados, que fazem separação entre nós e Deus. Aí o povo foi aos poucos com o tabernáculo, mas aí a glória de Deus se manifestava ali naquele local e o povo começou a dar atenção ao tabernáculo mesmo. Porque via que Deus realmente se manifestava. Aí, eles sabiam que um daqueles homens ali, o irmão de Moisés, era chamado de sumo sacerdote. Só ele podia entrar nos santos dos santos onde estava a arca. E a arca representava Deus. A arca tinha 3 elementos lá dentro. Então, olha só, era tipo ensinando as criancinhas. Vocês estão entendendo? Usando tipo aqui, olha. Vocês estão vendo essa água aqui? Olha, ela é transparente. Ela é... As coisas do reino dos céus também, assim, nós não podemos ver, mas tem um efeito, traz vida. É uma coisa bem, assim, infantil o tabernáculo. Aí, ó, tá vendo? Ó, esse cordeirinho aqui bonitinho. Ele não tem nenhuma mancha, ele não tem nenhuma mácula. Então ele vai ser agora sacrificado por nós. Agora vocês precisam de entender. Olha só o que nós vamos fazer. Ele morre fora do tabernáculo. Olha só, o sacerdote tem que colocar a mão sobre a cabeça e vocês vão estar perto dele e vão colocar a mão também. Para quê? Para que você que está oferecendo ali o bezerrinho não, a ovelhinha ou o cabrito, você tem que pôr a mão sobre ele. Por quê? Porque você vai estar transferindo a sua culpa para o animal. E o animal é inocente, vai ter que pagar o seu pecado. E o pecado seu merece isso. Aí o rapaz chegava e imolava, passava o punhal no pescoço do animal e o sangue escorria e caía na terra. Aí a pessoa tremia e falava, coitadinho, né? Morreu por mim. Tá ensinando. Mas não, só está ensinando. A pessoa não era salva por causa disso. Aquele sangue não podia perdoar os pecados, porque era um sangue de um animal. Aí o animal era levado, passava ali aquela cerca que tinha, ninguém podia entrar. Aí eles tinham que depender do sacerdote. O sacerdote falou, pode ficar tranquilo que nós vamos abrir agora o animal, pegar as partes dele, fazer a separação das partes que Deus quer, e nós vamos colocar no altar do sacrifício, vamos colocar fogo nele, ele vai virar um holocausto. E o sangue dele já vai ficar separado. Então veja, o seu pecado foi transferido para esse animal, o animal vai ser queimado, é a morte, a extinção dele não pode mais existir, porque o salário do pecado é a morte. E o sangue agora vai ser dado na mão do sumo sacerdote e uma vez por ano ele vai entrar lá nos Santos dos Santos e vai pegar uma gotinha só daquele animal, algumas gotinhas e vai jogar em cima da tampa da arca, porque a arca representa Deus. Olha, a arca que Deus mandou Moisés fazer, ela tem esses 2 querubins, eles viram antes dela entrar dentro do tabernáculo, eles viram a arca. Esses querubins porque é uma representação da presença de Deus. Onde Deus está, os querubins estão lá. Porque ele é o Senhor. Então os anjos estão sempre ao redor dele. E o povo foi entendendo. Só que aquilo não era verdadeiro. Porque a garrafa pintada de verde não é uma árvore. Porque uma luvinha branca, pintadinha, com um monte de pintinha preta, não é uma vaca. Estão entendendo? Quando vem Jesus, tudo fica claro. Ele é o Cordeiro. O nosso pecado é transferido para ele. A imposição da mão, que era a transferência para o animal, é a nossa fé. A nossa fé faz com que realmente em Cristo nossos pecados sejam transferidos por ele. O sumo sacerdote do templo na época de Jesus condenou Jesus à morte. Quando ele foi morto, ele não morreu lá dentro. Levaram ele para fora dos portões. Por quê? Porque o animal não podia ser morto lá dentro, tinha que ser morto lá fora. E lá fora, Jesus então foi crucificado e o sangue dele, olha só, tinha que cair no chão. Caiu no chão. Só que o escritor de Hebreus disse para eles assim, nós não somos mais crianças para estarmos presos a elementos. Nós temos um sumo sacerdote de verdade, porque ele não está diante de uma arca. Ele está diante do trono do próprio Deus, com o sangue dele por vocês, por nós. E ele só opera o seu sacerdócio em vocês. Ele não aceita mais nada que tenha relação ao tabernáculo ou a templos. Por quê? Porque o texto está dizendo aqui no versículo 2. Ele é ministro, quer dizer, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor edificou, e não o homem.
Então o verdadeiro tabernáculo é o céu. Nós somos o templo do Espírito Santo onde Deus habita. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, quero falar uma coisa para vocês. Não precisa ter medo. Ele é o nosso apóstolo, ele é o nosso enviado. Moisés chegou e mandou a lei para eles assim, ó, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Jesus é o nosso libertador. E ele chegou, e vocês, olha, se estiverem 2 ou 3, pronto, eu estou aí com vocês, reunidos. Se ele tivesse falado 120, 200, nós não estaríamos aqui. Porque não teria sentido. Aí a pessoa fala, mas eu sou sozinho aqui em casa, então Jesus não pode estar comigo, ele pode estar com você também. Não. Jesus não estava estabelecendo uma doutrina pluralística no que diz respeito assim, não, tem que ter 2 para mim estar ali. Não. Você pode ter comunhão com Deus porque você é o templo dele. É que eu vou falar do próximo ponto, por que 2 ou 3? No próximo texto em Hebreus que nós vamos ler. Estão entendendo? Tá claro, não está? Jesus disse assim, quando você for orar, entra nos teus aposentos, quer dizer, no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em segredo. E teu pai vai ouvir. Se fosse Moisés, o que Moisés ia dizer? Moisés ia dizer para eles assim, olha, vocês precisam de procurar então o sacerdote vai precisar de fazer um sacrifício para vocês, para interceder por vocês. Já pensou? Que terrível, gente! Que terrível! Se alguém disser para você ou para mim que nós temos que nos deslocar das nossas casas e irmos para um templo para adorar a Deus, esta pessoa ainda, infelizmente, está presa à garrafa pintada de verde e a luvinha de branco pintada com pintas pretas. Não entendeu nada ainda. Eu levei tempo para entender, levei 20 anos para entender. 20 anos. Mas o que Deus fez aí nesses últimos meses, eu agradeço Ele pelo resto da minha vida, por toda a eternidade. Por quê? Porque o peso que eu sentia nas minhas costas não era o trabalho, o levar a palavra, o amor. O que me pesava ainda e que Deus deixava muito evidente na minha vida é que eu estava carregando paredes nas minhas costas. E essas paredes Deus não habita, elas não são santas. Nós é que somos chamados de santos porque nós somos o templo do Espírito Santo. E o Senhor não habita em templos mais feitos por mãos de homens. Ele habita em nós, o qual, como disse lá, a sua casa, a qual somos nós, não é? E aqui disse assim, um tabernáculo o qual o Senhor fundou e não o homem. E aí ele termina aqui no versículo 3, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Querendo dizer, esse quem? Jesus. Jesus, como sumo sacerdote, tinha que oferecer algo e ele ofereceu a própria vida por nós. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras da lei, para que ninguém se glorie. Os homens batem no pé, batem o pé no chão, batem no peito e dizem assim, eu faço parte da igreja A, B, ou C, ou D, ou F. Só existe uma igreja na Bíblia, a igreja de Jesus Cristo. E essa igreja não é uma organização humana, é um organismo vivo. Porque tem um sumo sacerdote imortal que está agora, nesse exato momento, intercedendo por nós. Sabe qual é o mandamento dele para mim e para você? É levar o evangelho a toda criatura e não ir para o tabernáculo como muitos fazem. É isso que ele espera de cada um de nós. Mas aí alguém vai dizer, mas aí mesmo... No livro de Hebreus, capítulo 10, é esse versículo que eu quero ler com vocês. Vamos lá, Hebreus, capítulo 10. Podem ler aí, alguém, versículo 24 e 25.
E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Como está na sua Bíblia, Amanda? Vamos ver as versões diferentes da tradução. Consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tantos mais quando vedes que o dia se aproxima. Da senhora está diferente ou está igualzinho Não, a tá que eles igual, falaram também? tá A minha também está igual. igual. Veja, duas versões. Uma diz não deixando a congregação e o outro dizendo não deixando de congregar. Já toma uma tonalidade um pouco diferente, mas fala a mesma coisa. O escritor de Hebreus chega aqui numa parte elevada da revelação de que Cristo, o sacerdócio de Cristo, é superior ao de Levi, o de Melquisedeque ao de Arão. E então ele diz assim: mas isso não significa que vocês agora são independentes. Porque em Cristo também existe uma congregação, só que essa congregação é formada por homens. E não como a congregação do Antigo Testamento. A congregação do Antigo Testamento era congregada só pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Só eles que estavam lá dentro, no tabernáculo. E aí, quando nós vemos a palavra congregação de Israel, aí você entende o quê? Entende exatamente o que eu e você temos que entender. Eu não sei de onde foi que tiraram que congregação é um templo construído com pedras. Congregação é o quê? Congregar significa um ajuntamento de pessoas, onde as pessoas se reúnem, é um ajuntamento, que é a palavra grega sinagoga. É uma reunião de pessoas. Por isso que em Apocalipse Jesus disse assim, falando para a própria igreja, que ele ia mostrar para a sinagoga de Satanás. Por quê? Porque existiam cristãos que se reuniam na época já do apóstolo Paulo ou do apóstolo João, que de forma muito transparente não estavam mais obedecendo a Jesus Cristo, mas ao diabo. Eles se reuniam, mas não era para glorificar a Deus. Aí eu pergunto para vocês, nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos nos reunindo? Ou só quem está se reunindo é alguém que está dentro de um templo? O que é reunir-se? Quando o marido e a esposa vão à noite para o quarto, eles se reúnem no quarto. Quando um casal que tem filhos estão à mesa, eles estão reunidos na mesa. Congregar, você pode pegar todos os dicionários do mundo, vão traduzir, dar a mesma definição. Congregar significa reunir-se. Só isso, mais nada. Não tem nada a ver com a construção de alguma coisa. Então veja, o escritor de Hebreus, ele vem e diz assim, olha, sabe qual é o que vocês têm que fazer? Vocês devem se estimular pelas obras no amor. Vocês devem amar uns aos outros. E a melhor forma de demonstrar esse amor é vocês se reunindo para falar de Jesus. É quando você se reúne com alguém para falar de Jesus. É Jesus sentado só com Nicodemos. Vocês entendem? Levando o reino de Deus para ele. Ali era uma congregação. E alguém duvida que o Espírito Santo estava ali? Quando Maria, irmã de Marta, estava na sala aos pés de Jesus, por que ele disse que ela escolheu a melhor parte? Ora,
pode ter certeza, ela podia estar envolvida com as coisas que a irmã dela estava, e os apóstolos também deviam estar fazendo um monte de coisa lá. Mas ela estava aos pés de Jesus. E Jesus disse, é isso que eu quero. O que Jesus quer de mim e de você, meus amados, não é religiosidade, não. Todas as religiões do mundo têm um templo. A única que não tem é a de Deus. Porque como eles não têm Deus, então eles têm que construir um templo. Mas como nós temos Deus, nós não precisamos de um templo. Por quê? Porque Ele nos construiu para habitar em nós. Nós somos o templo do Deus vivo. Então quando nós nos reunimos aqui, congregamos. Essa é a congregação do Senhor, é essa. E em qualquer parte do mundo onde 2 ou 3 estão reunidos, é a congregação do Senhor. Pode ter mais, pode ter 10, pode ter 30. Só que nós sabemos que, imagine essas pessoas na sua casa, 30, 50 pessoas na sua casa. Chega uma hora que a gente vai perder vamos dizer assim, as estribeiras. E não vamos conseguir dar uma assistência a todos. Aí as pessoas pensam, então aí vem a necessidade do templo. Pelo amor de Deus, o templo faz parte do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Uma pessoa disse uma vez para mim assim, mas o apóstolo Pedro e o apóstolo João iam todos os dias para o templo orarem. Ora, o apóstolo Pedro e o apóstolo João por acaso eram sacerdotes? Ninguém podia entrar no templo a não ser sacerdotes e o sumo sacerdote. Nem Jesus entrou no templo. Quando diz que Jesus foi ao templo, ou ele derrubou lá a mesa dos cambistas, está falando do pórtico de Salomão. Eles estavam nas arredondezas, nas varandas construídas longe do templo, mas no mesmo local no Monte Santo, no Monte Moriá. Então ali se tornou sinônimo de templo, mas não era o templo. Ou por acaso nós vamos rasgar a Bíblia agora? Porque Deus disse que se alguém entrasse lá dentro, morreria. Porque era um ofício que só os sacerdotes podiam ter. Só o sacerdote podia entrar dentro do templo e só o sumo sacerdote. Os homens não podiam. Vocês entendem? Então eles ficavam lá num local onde todo mundo ficava. Por isso que Jesus... quando entrou nessa parte do templo onde o pessoal orava, ele pegou e derrubou tudo aqueles negócios. Por quê? Porque o pessoal transformou aquilo ali numa feira. Eles estavam diante ali do templo e nas portas dele, ou nos átrios externos dele, fazendo a maior baderna. Parecia o povo de Israel lá no deserto, fazendo um bezerro de ouro. Então, nós precisamos compreender isso. Essas coisas são fundamentais. Então, meu amado, insista. É você, é sua esposa, é só você, jovem. Insista, leia a Bíblia e vai falar com o teu pai em secreto no teu quarto e o Senhor te abençoará. Procure conversar com outro irmão, também na fé, e se reúna com ele. Num local como esse, numa garagem, convide um vizinho, um parente, um amigo. Aí talvez você me pergunte, mas o que eu faço lá? Vamos sair um pouquinho do livro de Hebreus, a gente já volta para encerrar aqui no livro de Hebreus, já estou para concluir. O que você faz lá, na casa dessa pessoa, se você quer começar a fazer estes cultos? Abre em Efésios no capítulo 5. Agora são vários versículos, vamos começar pelo versículo 14 até o versículo 21. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Isso mesmo. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando o salmodiando ao Senhor ao vosso coração. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, você quer saber o que você faz? É isso. É isso que a igreja de Jesus faz. Só isso. Não faz mais nada. Se fosse para fazer alguma coisa a mais do que isto, olha, eu digo para você, a graça ia acabar virando lei. E é o que tem se tornado ultimamente. Eu falo ultimamente, nesses últimos 1.600 anos. A graça acabou virando regras humanas. Ah, porque não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Papá. Você leva um visitante para o templo, ele fica lá pela primeira vez e não sabe o que... Ele fica perdido, porque tem toda uma organização, tem pessoas na porta, tem gente aqui, tem músicos, tem púlpitos, tem estruturas, tem pessoas com roupas diferentes atendendo, tem professoras para crianças, professoras para adolescentes, tem toda uma organização, um sistema, e a pessoa entra ali e ela não consegue ver Deus. Porque ela vê o quê? Ela vê um sistema religioso pronto para recebê-la. Mas quando a gente vê a Bíblia, nós não vemos isso na vida dos apóstolos. Você entende? Paulo disse assim um dia, que se faça tudo, quando vocês se reunirem, que se faça tudo com ordem e decência. Pronto, o cara pegou, os religiosos pegaram ordem e decência e falaram assim, você tem que ter a barba parada, não pode usar bigode, o homem tem que usar calça, a mulher não pode usar calça, a mulher tem que usar vestido. Em outro lugar a mulher não pode cortar o cabelo, tem que usar o véu. A pessoa tem que ter um candelabro ali, nós temos que cantar não sei quantos cânticos, tem que ter não sei quantos minutos de oração, tem que ter não sei quantos minutos para pedir oferta, temos que ter campanha, temos que ter vigílias nos montes, temos que ter... Meu Deus do céu! Paulo só disse que faça tudo com ordem e decência, quer dizer, ninguém está plantando bananeira aqui. Ordem e decência. E aí, depois da ordem e decência, que é o ponto de toda pessoa respeitosa, sensata, ele vem e diz aqui, o escritor de Efésios, Paulo, ele diz assim, sabe como que é a igreja de Jesus Cristo? É diferente. A igreja de Jesus é assim, se você estava vivendo no pecado, perdido, ou se você está aí, de certa forma, envolvido com a religiosidade e tudo mais, você precisa primeiro despertar. Desperta porque você está dormindo. E aí Jesus vai abrir os teus olhos. Então o que é estar dormindo? Estar dormindo é não estar congregando com nenhum irmão, é o marido não ler a Bíblia, é o filho que não está nem aí, é as pessoas saberem que tem um culto na quarta-feira, eles podem assistir, mas eles não assistem com a família, já passam mal um exemplo para os filhos. Está entendendo as coisas? Isso daí não é sensatez. Paulo está falando assim, olha, portanto, vede prudentemente como vocês andam, não como nécios, não como pessoas que têm dificuldade de entender, mas como sábios, não como pessoas fracas de raciocínio, mas como pessoas inteligentes. E o que é ser inteligente? Ser inteligente é falar do Senhor. Ontem nós estávamos lá em São Bernardo. Estava eu, Alcides e o irmão Hélio. Numa hora nós paramos lá, estávamos desmontando as coisas lá no salão, e aí sentamos, pegamos a Bíblia. Fizemos um culto. Nós três. Ficamos lá cerca de uns 40 minutos falando do Senhor, e a glória de Deus se manifestou ali. E não tinha uma guitarra, um microfone, não tinha nada. Mas tinha tudo o que Deus quer para ser adorado. Corações reunidos em torno do nome de Jesus Cristo. E aí Paulo vem aqui e diz assim, vocês precisam entender que falta pouco tempo, então aproveite o tempo que vocês têm
para sempre se reunirem. Mas quando vocês forem reunir, não se reúnam como judeus, não. Porque os judeus falam de templo, porque os judeus falam de tabernáculo, porque os judeus têm a lei de Moisés, mas sabe o que eles fazem quando se reúnem? Enche a cara de vinho. É isso que Paulo está falando aqui. Estão entendendo? São pessoas que não têm nenhum tipo de sensatez. Mas nós não, ele diz. Nós devemos nos reunir. Ele diz aqui, olha, nós devemos... E não, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele diz, vocês precisam se encher do Espírito. E sabe como é que se enche do Espírito? Falando do Espírito, falando de Deus. Aí ele vem aqui e coloca aqui, olha que coisa maravilhosa. Olha o que tem num culto verdadeiro a Deus. Não precisa ter nada além disso daqui, olha. Verso 19. Falando entre vós com salmos e hinos. Por que ele usou a palavra salmos? Porque não havia ainda sido escrito o Novo Testamento. Eles só tinham o Antigo Testamento. Então, em vez de Paulo falar da lei, o Paulo apelou para os salmos, entendeu? Ele poderia falar, ó, vocês falando entre vós da lei de Moisés. Se ele falasse isso daí, ele se contradiria. Aí ele fala assim, fala de salmos, porque salmos eram músicas, é o livro, é o inário de Israel. Então, falando assim, olha, pega textos dos salmos, e aí vocês cantem. Cantem em espírito, como ele diz aqui, cânticos espirituais, hinos a Deus, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros ao temor de Deus. Paulo vem e diz assim, você sabe o que é um verdadeiro culto abençoado, onde Deus se manifesta? Não é onde tem guitarra, bateria, microfone, púlpito, ar-condicionado, tapete, bancos acolchoados, salinha para criança, para adulto, para idoso, para adolescente, piscina de batistério. Não! É onde algumas pessoas se reúnem e começam a agradecer e falar bem de Deus, o quanto Ele é bom, o quanto Ele manda chuva, o quanto Ele nos alimenta, e começam a louvar e a louvar a Deus mesmo de todo o coração. Porque Ele falou aqui que o coração, olha assim, louvando a Deus no coração. Não é no palco. Não é para os outros verem. É no coração. É aquele sentimento do tipo aqui, nós estamos reunidos e falamos assim, como Deus é bom, né, Pai? Quando o senhor vai pescar, o senhor lembra do apóstolo Pedro, que era pescador? O senhor imagina um dia, já pensou Jesus vindo num riacho andando sobre as águas? É umas mulheres reunidas falando assim, mas como Deus tem sido bom, maravilhoso. Aí de repente tem uma mulher que vai chorar e fala assim, olha, mas eu tô com um problema terrível com os meus filhos. Aí essas mulheres vão chorar junto com elas, vão se sujeitar umas às outras e vão começar a interceder por aquela família. E vão falar, mas Deus é bom, tenha esperança, irmã, tenha esperança, porque o que Ele quer de nós é isso daqui. Ele não quer uma coisa sistemática, religiosa, como o sistema sacerdotal falido, aarônico, levítico, com as leis de Moisés. Ele quer onde os homens o agradecem e se enchem do seu espírito. Porque era assim os cultos que Jesus fazia, gente. Fala pra mim, dentro de 4 paredes, aonde é que você viu um culto igualzinho os que Jesus fazia? Os cultos que Jesus fazia, a maioria era na mesa, sentado na mesa de alguém. Aí um homem via lá e falava assim, ó Senhor, estou sentindo um pesar aqui, se eu fiz alguma coisa errada com as pessoas, eu vou devolver, eu vou pagar 4 vezes mais do que eu roubei. Aí Jesus, gostei, olha, é isso aí, é isso que eu quero. Esse também é filho de Abraão, hoje a salvação entrou nesta casa. Porque houve arrependimento, porque houve mudança, porque houve alegria. Ontem nós estávamos na casa de um casal amado da igreja, que abriu as portas ali para que nós pudéssemos almoçar, porque a gente estava trabalhando lá o dia inteiro. E aí sentamos lá e começamos a falar do Senhor, começou a ficar aquele local cheio do Espírito. E aí nós vimos ali no olho do irmão, lágrimas descendo. Aí eu fico pensando assim, quantas foram as vezes que esse poder, que essa emoção
pura, que vem do espírito para a alma e que explode mesmo no corpo e acaba derramando rios de águas pelos olhos, acontece entre quatro paredes. É a coisa mais difícil do mundo. Mas quando nós estamos livres aqui, ó, não tem nenhuma placa, nós estamos no lar. O lar é o nosso lar. Mas podia ser lá fora, podia ser debaixo de uma árvore. Mas em nada que tenha ligação com a lei. Porque Deus já falou que nós não temos mais nada a ver com o sistema sacerdotal levítico. Então, sujeitando uns aos outros, ajudando uns aos outros, eu dou os parabéns aí para as irmãs. Eu me emocionei depois da postagem desse culto de hoje. Eu quero colocar ali algumas fotos, um vídeo da última reunião que as irmãs fizeram aqui. Foi a coisa mais linda, porque eu imaginei que era exatamente Dorcas e outras irmãs se reunindo debaixo das árvores, louvando a Deus, sem nenhum tipo de farisaísmo, de hipocrisia. Não tinha nada, só Deus e elas, num local cheio de vida, os pássaros cantando, o cachorro passando no fundo, o galo cantando, é assim. E Jesus lá. E em quase todas as imagens que eu vi alguém emocionado, lágrimas descendo. Por que vocês acham? Porque elas estavam ali congregadas ao nome de Jesus Cristo. Elas estavam ali de verdade, salmodiando, testemunhando o quanto Deus é bom na vida delas. E é isso que é culto, meu irmão. Se você estava querendo saber o que é um culto, de verdade é isso. Não é nada do que muitos têm feito por aí, sistematicamente, sempre a mesma coisa, aquele pão aquela comida requentada, que infelizmente não gera vida. E o último texto, eu quero voltar lá para Hebreus, para nós concluirmos. Hebreus capítulo 13. Eu queria ler a partir do versículo 7. Deixa eu ver. Até o 15. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado na graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Sejamos, pois, Saiamos, pois, a ele fora do arraial, elevando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu vou continuar, vamos ler até o versículo. Eu posso falar. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vós, pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Isso até aqui tá bom. Porque a gente vai começar também quase a saudação final e tudo mais. Vocês viram que interessante
que o escritor de Hebreus termina o livro? Porque ele está falando o livro inteiro sobre isso. Ele vem e diz assim, olha, jamais se esqueçam daqueles que falaram a palavra de Deus para vocês. A fé dos tais imitai. Por que ele disse isso? Porque o pastor, ou algumas traduções está escrito guias, não sei se tem alguma Bíblia aí que está escrito guia, ele tem um dom de Deus para ministrar a palavra. Então o Senhor vai revelando a ele e ele vai ministrando. E toda a revelação de um contexto geral, e ainda mais de coisas celestes e eternas, é passível de vir gradativamente. Porque nós vamos buscando, nós vamos recebendo, nós vamos ensinando. E eu procurei sempre ensinar tudo aquilo que o Senhor me trouxe. E agora, com a mesma veemência, estou dando continuidade a isso. Então o texto diz para que nós devemos atentar para aqueles que nos instruem. Por quê? Porque essas pessoas receberam um dom e eles vão, diante de Deus, prestar conta se falaram que Deus mandou mesmo ou não. Então, que essas pessoas os respeitem e os tratem bem. E não os deixem tristes. Porque quando eles se entristecem, não há proveito nenhum para ninguém. É interessante que muitas pessoas acabam respeitando o ministério pastoral só enquanto o pastor fala aquilo que lhes agrada. Quando as coisas estão dentro daquilo que ela acha e não que ela sabe da Bíblia. Mas aí no dia em que ele disser alguma coisa mais ousada, então ele será abandonado. E eu não estou me referindo a mim, não. Estou me referindo a Jesus. Porque foi no dia em que Jesus foi mais a fundo e disse assim, vocês precisam agora participar de mim plenamente, comer da minha carne e beber do meu sangue. Os discípulos de Jesus o abandonaram. Mas Jesus era tão certo e sabia tanto que aquilo que ele estava dizendo era verdade. E ele sabia o que era que o Pai o agradava, que ele disse para os apóstolos, se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. Pode ir embora. Pelo que o apóstolo Pedro disse que não tinha mais para onde eles irem. Porque só o Senhor tinha aquelas palavras eternas. Agora, eu encerro aqui exatamente com esta palavra. O escritor disse assim, não se deixem levar por doutrinas estranhas. Porque os sacerdotes, como ele disse aqui, da lei, né? No versículo 10, porque temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. É muito profundo isso daqui, meu irmão. Ele disse assim, quem ainda vive na lei, quem ainda acredita, está apegado, ligando a sua fé a qualquer item da lei, do tabernáculo, do templo, de sacrifícios, de seja o que for do Antigo Testamento, não pode participar da mesa de Jesus Cristo. Porque a mesa de Jesus só se participa pela fé, no pacto da graça. É por isso que ele disse isso. Porque o sacerdócio de Levi não tem nada a ver com o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio eterno de Jesus Cristo. E aí eu encerro, porque hoje eu fui bastante extenso já aqui. Eu encerro com o que ele disse no versículo 11 em diante. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo por seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Porta da onde? Do arraial, do tabernáculo. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua humilhação, seu vitupério. Ele diz assim, vocês realmente professam a Cristo? Então, dê as costas sem medo de uma vez por todas ao santuário terrestre, com paredes, com seus reluzentes candelabros, com suas mesas de ouro, com suas arcas de ouro. Porque aqueles sacerdotes não comem na nossa mesa e nós não podemos mais comer na mesa deles. Porque o sangue deles não leva ninguém para o céu.
Então vamos seguir aquele que saiu fora das portas do tabernáculo, saiu fora do arraial de Israel. Agora, aqui é num sentido mesmo, um sinônimo de todo Israel dentro do pacto da lei. Vamos sair fora e seguir o nosso sumo sacerdote, porque ele não faz mais parte desse sistema. Saiamos fora e levemos também sobre nós a sua vergonha, a sua humilhação, o seu vitupério. Vamos seguir Jesus ou vamos seguir Moisés? Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ele disse assim: nem Israel mais para nós é a Terra Santa. Jesus está nos chamando, nos tirou de dentro do tabernáculo terrestre de Moisés, nos tirou de dentro da lei, nos tirou de dentro de Jerusalém, porque ele tem uma terra maravilhosa para mim e para você. Você vai seguir Jesus ou vai ficar trancado nas portas de ouro do templo que Salomão construiu ou que qualquer outro homem possa ter levantado? Aí eu encerro no versículo 13. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Ele disse assim, para concluir aqui: o sacrifício de louvor que Deus se agrada é o da comunicação, é quando você se comunica com o seu irmão e fala da palavra de Deus e com ele exaltam a Deus, glorificam a Deus e se ajudam mutuamente, por meio do amor, por meio de um dos frutos do Espírito, que é a beneficência. Espero que Deus possa abençoá-los todos com essa mensagem, que ela pode ser uma mensagem que traga mesmo vida, mas você precisa ouvi-la de bom grado. E então você vai entender o quão é maravilhoso esta liberdade, o que realmente é adorar a Deus em espírito e em verdade, sem nada entre nós e Ele, sem nada mais essencial entre nós e Ele. Somente nós de mãos dadas, seguindo Jesus fora do arraial, fora das portas do tabernáculo, fora deste mundo, porque Ele tem uma cidade santa, eterna, gloriosa, nos céus, onde Ele vai voltar e nos levar para lá. E é para lá que eu quero ir. Espero que todos que estão aqui também e os que nos acompanham também, no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar. Quem quiser fazer essa oração final, fique à vontade. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Mas essa palavra maravilhosa, nossa, que vai no fundo, no profundo do nosso ser. Nossa, é muito maravilhoso. É demais, é demais. Falou muito comigo. Que Deus abençoe a todos aqueles que vão assistir, né? Sim, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo nosso pastor que veio trazer a palavra. Obrigado pelo Espírito Santo, que eu tenho certeza que está aqui conosco. Pelos vizinhos que não puderam vir, o Senhor sabe de tudo. Sim, abençoe aonde eles estiverem. Sim, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Esteja sempre conosco. Sim, Pai. Abençoa cada um, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Meus amados, fiquem na paz. Deus abençoe. Fique nosso tchauzinho aqui de Pinhalzinho, na casa do meu pai e da minha mãe. Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrados.